Hoje nós vamos falar agora sobre a característica da jurisdição em direito processual civil. Então essa chave é chamada de lides, tá certo? Com i no final, lides, tá? E ela é composta por uma lide. Lide é a pretensão resistida, né? Quando você pretende alguma coisa, mas está encontrando uma resistência. Então existe uma lide aí. O próximo i é a inércia da justiça. A justiça ela não sai por aí resolvendo todos os problemas aleatoriamente, não. Inércia porque ela precisa ser provocada, tá certo? Ela só vai reagir ao seu pedido, à sua provocação. O D é sobre definitibilidade, ou seja, tem que ser uma ação definitiva, tem que ter um fim, tem que ter de alguma forma um julgamento, é o chamado trânsito em julgado, o trânsito da coisa julgada, ok? Por último, a imparcialidade, que é óbvio, o juiz precisa ser imparcial para poder julgar. Se ele tiver de alguma forma impedido por um grau de parentesco, por um grau de amizade ou coisa parecida, então não é imparcial. Portanto, ele não atende às características da jurisdição. Então, no caso da imparcialidade, ele tem que ser imparcial, não pode ter nada a ver com o caso para poder julgar. Seguinte, mais uma característica, e a última, é a substitutibilidade. Para substituir uma pretensão, ou pretensão de ambas as partes, por uma coisa julgada, por uma decisão estatal. Então, a substituição das coisas particulares, dos interesses particulares, por interesse estatal, tá certo? Finaliza aí as características da jurisdição. Vamos seguir. Bom, seguindo aí as características da jurisdição, nós usamos uma chave mnemônica. Você lembra qual que era? É a lides, né? Então agora nós vamos falar da lide. Nós já falamos que tem que ter uma pretensão resistida. Agora nós vamos falar da inércia da justiça. A inércia aí, o estado significa que ele é inerte, que ele só vai reagir à sua provocação. Então você tem direito, você pode entrar, ajuizar uma ação, fazer as suas demandas, as suas solicitações. Dentro de uma característica dessa ação é que também tem os juízos especiais, onde você pode recorrer sem a necessidade de um advogado. O juizado especial é aquele da justiça gratuita. Então você pode, até 20 salários mínimos, você pode ingressar no juizado especial sem advogado. Acima de 40 salários mínimos, você já precisa de ter um advogado necessariamente. Então, tanto pode ir na justiça gratuita como na justiça comum. Ainda na justiça comum, ela disse que a sua petição não precisaria necessariamente ser redigida, ela poderia ser oralmente, o escrivão vai anotando. Muito embora você já entrando com a petição nos moldes que requer os moldes do processo civil, outro tópico mencionado pela Simone é que o juiz não pode agir de ofício, ou seja, ele só pode agir se for provocado o juízo. Portanto, tem algumas situações que a gente vai ver para frente que o juízo pode agir de ofício, ou melhor, o juiz pode agir de ofício, que são situações especiais que a gente vai mostrar. Um desses atos que o juiz pode agir de ofício é para restauração de processo. Então ele mesmo pode pedir, sem ter sido provocado, a restauração de processo. Por exemplo, no caso de perda de alguma parte do processo, extravio, destruição, etc., ele pode, em face disso, muitas vezes os interessados não sabem ou não participaram, não é culpa deles, ou aconteceu algum tipo de acidente, o juiz, portanto, pode agir de ofício para restaurar o processo, cuja exceção da restauração do processo é o artigo 712 do novo Código de Processo Civil, no caso aí para restauração dos autos, tá?
Nós vimos na aula retrasada que os autos são as fases, né, o que compõe o processo. Os autos nós vimos que é aquilo que compõe o processo. Na sequência nós temos a definitibilidade, né, que é o termo utilizado para indicar que é coisa julgada, né? Na sequência nós temos a definitibilidade, que é a coisa julgada, o chamado trânsito em julgado. Foi julgado, então tornou-se definitivo. Ainda sobre a definitibilidade, ou se quiser, a palavra existe, tá? Mas se quiser a definitividade também dá. Nós temos que falar aí também das instâncias, né? Nós já vimos que tem a primeira instância e a segunda instância. Então, a primeira instância é a sentença, a segunda instância é o acórdão, que é um colegiado. A sentença seguinte, né, o trâmite seguinte seria em tribunais superiores, né, que são compostos por ministros, né. Seguiu todo esse rito, então acabou, já era, né, não tem mais o que ficar recorrendo, acabou. Trânsito em julgado, a coisa julgada, acabou, tem definitibilidade. Sobre a definitibilidade ainda, cabe ressaltar os prazos. Em geral, são de 15 dias. Você tem um prazo para recorrer, você tem um prazo para se manifestar. Perdido o prazo, considera-se que aquilo está julgado, está definitivo. Perdeu o prazo, já era, perdeu. Mesmo tendo sido definitiva a coisa julgada, existe uma exceção, onde você pode solicitar uma ação rescisória. Essa ação rescisória, você vai pedir, você vai dar entrada para poder reformar uma decisão, seja sentença ou acordo. É uma decisão anterior. Se cair em outro juiz, por exemplo, provavelmente vai cair em outro juiz, esse juiz pode dar um parecer favorável, diferentemente do parecer anterior. Digamos que o parecer anterior tenha sido negado. E pode dar um parecer agora favorável. A partir daí, o que está valendo é essa aqui. O prazo de uma ação rescisória é de 2 anos, que até você pode entrar sobre uma decisão, você pode entrar em até 2 anos pedindo uma ação rescisória. A professora citou um caso onde ela entrou com uma ação, ajuizou uma ação contra o José. O juiz considerou que a ação, o pedido da Simone, foi procedente. A partir daí, tá ok, transitou em julgado. Um tempo depois, o José agora ajuiza uma ação contra a Simone e cai num outro juiz. Esse outro juiz analisou e tal e deu o processo dele a pedido dele como procedente. Interpretações, hermenêutica, interpretações diferentes entre juízes. Deu procedente para ele. Agora o que está valendo é a dele. Aí, até 2 anos depois, a Simone pode entrar com uma ação rescisória para contestar, para dizer, foi isso, eu já tinha uma ação anterior favorável a mim. Ele entrou agora, então pode acontecer a chamada litigância de má-fé. Ele pode ser inclusive acionado para que ele corrija isso, ser multado, ser punido. Na sequência, tem que existir a imparcialidade. A imparcialidade do juiz, que não pode ser amigo, não pode ser parente, não pode ser amigo de infância, etc, etc. Então tem que ser imparcial. Se ele for parcial em alguma dessas situações, ele tem que se declarar incompetente. Então ele tem que sair do circuito para outro juiz isento, imparcial, poder julgar. E por fim, nós temos a substitutibilidade, ou seja, o juiz vai substituir a vontade das partes pela vontade estatal positivada, dado o trânsito em julgado pela sentença, pelo acórdão e tal que foi determinado, ou seja, substituir as vontades particulares pela vontade estatal. Agora, nós já estamos na aula 3. A aula 13, processo civil, ela começa fazendo uma revisão dos tópicos antigos, que é da lides, né, que são as características da jurisdição, e agora ela vai para o seguinte tópico. Nesse tópico, ela vai definir o conceito de jurisdição. O conceito de jurisdição é a atividade estatal prestada pelo Poder Executivo, que detém para aplicar o direito a um determinado caso com o objetivo de solucionar conflitos de interesse e com isso resguardar
o direito. O próximo tópico trata dos princípios da jurisdição, dentre os quais ele diz que tem que ter investidura, ou seja, a jurisdição tem que ser exercida por um órgão regularmente investido na função jurisdicional. Quais são esses órgãos? São os juízes, desembargadores. Quem são os desembargadores? São nomeações. É o juiz que foi nomeado. O juiz é nomeado, toma posse e exerce a jurisdição. Segundo princípio da jurisdição, inafastabilidade da lei, ou seja, a lei não pode ser afastada das pessoas, dos interessados. A inafastabilidade é um termo que se refere a que não se pode obstruir o acesso à justiça. Não pode haver nada que impeça de se buscar a jurisdição. Tá, paramos por aqui, depois eu continuo. O que você acabou de ver é um resumo de aulas do curso de Direito. Esse material é elaborado por mim, que sou estudante de Direito, para que me sirva de base de estudo próprio, particular e sem fins lucrativos.